Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de estratégia de marketing 20 em 100. O tema de hoje é o pilar de marketing de conversão. Lembrando que a gente tem o nosso funil, tradicional, e esse funil tradicional a gente tem que se questionar sempre em relação ao tipo de tráfego que a gente insere no topo dele. E não somente isso, quando a gente fala de conversão, a gente não está falando somente desse início de funil, a gente está falando de outras conversões que acontecem no meio do processo. A gente tem que começar a perceber as entrelinhas no meio do processo de marketing, estratégia, para a gente poder conseguir identificar não somente a conversão, mas qual que é o ratio dessa conversão. O ratio é o quê? É a taxa, né? Qual que é a taxa de conversão? Quantos por cento passa de um funil para o outro? Então, qual a operação que a gente realiza numa estratégia de marketing e qual é o percentual que é passado para frente? Nós temos uma perda, obviamente, desde a cada utilização, seja por parte do tráfego que chegou e parte desse tráfego é de robôs, seja por causa de uma rede social que pegou um lead, mas esse lead não realizou a efetividade da compra, ou então não aderiu à newsletter, seja um e-mail que foi enviado e esse e-mail não chegou para acessar o site. Então nós temos conversão em diversos momentos, em diversas etapas. A perceptibilidade dessa conversão, quanto mais bem feita e bem elaborada ela fica, mais enxuto fica o orçamento para a gente poder identificar onde a gente deve investir de fato e onde de fato está acontecendo a conversão. A qualidade da página também interfere diretamente nesse fator. Se a página não tem qualidade, a gente pode fazer todos os tipos de conversões imagináveis, Mas na hora H, na hora de realmente comprar o produto, ou então de ler qual que é a proposta, a gente ter uma perda total. Então a gente tem que prestar atenção no topo e no final do funil. No final do funil a gente já viu que tem call to actions, mensagens que são mais impactantes, que fazem o usuário efetuar a compra, e outros fatores também que ajudam na adesão. Existe um caso de uma empresa de e-commerce que essa empresa ela praticamente se estabeleceu no mercado, eu não vou citar o nome dela, mas havia diversos players de gateway de pagamento. E acontecia na época um problema muito grande em relação aos e-commerce, porque eles estavam começando. Não tinha ainda nem Magento, não tinha nem estruturas prontas de e-commerce funcionando. E o que aconteceu? Essa empresa ela fez a jogada sensacional de, antes de realizar o cadastro do usuário, do cliente, o cliente já podia pagar pela compra. Esse processo foi um processo de experiência do usuário que simplesmente garantiu o estabelecer dessa empresa no mercado. Hoje essa empresa cresceu consideravelmente, é uma das maiores empresas de gateway de pagamento do Brasil, e tudo se deve a esse tipo de conversão, a esse tipo de estratégia. Se o usuário desprender muito tempo até a proposta, ou então ele não tiver um fluxo legal, o flow, um fluxo legal até chegar ao produto, até chegar ao lead, se ele tiver uma experiência negativa que trave ele na metade do caminho, ele provavelmente não vai dar continuidade à proposta e não vai chegar até o final do funil, que é onde a gente está interessado, beleza? Então, primeira coisa em relação ao marketing de conversão é a gente identificar o fluxo de aquisição. Que tipo de fluxo você está utilizando? Você está utilizando o fluxo de keyword do Google, O Google está sendo um método de aquisição forte. A gente tem fluxo do Google oriundo de acesso orgânico, a gente tem fluxo do Google oriundo de pesquisas que estão entrelaçadas em outros sites e são enviados links externos para o site.
A gente tem também não somente o Google, como tem o Bing também, tem também o Yandex, que são outros buscadores também. A gente tem aquisição por parte de redes sociais, nós temos aquisição por parte de campanhas de ads, a gente tem aquisição por parte de campanha física, né? Então a gente precisa identificar qual é o fluxo que está fazendo essa aquisição. Se a gente identificou, por exemplo, que a rede social está tendo um percentual do tráfego menor do que um mecanismo de busca, a gente pode pensar, por exemplo, em torno do que é a proposta, né? A proposta é uma proposta de necessidade, precisa de um mecanismo de busca, ou a proposta é uma proposta visual? E a gente precisa fazer um marketing dentro da rede social do Instagram, por exemplo, né? A gente precisa identificar qual que é o fluxo e ter perceptibilidade em relação a essas métricas de conversão no próprio funil. Então, o funil não é aquele exemplo básico que foi apresentado. O funil tem que ser preenchido com os números, né? E quais são os canais que estão chegando nele. Tem canal que vem de landing page, tem canal que vem de e-mail, tem canal que vem de N fontes diferentes, né? Tráfego pago, enfim, tem diversas formas de a gente trazer esse usuário para o site, né? Em troca de serviço, em troca de download, em troca de assistir um vídeo no YouTube e estar sendo direcionado para o site. Então, só aí já foram apresentadas umas 10 propostas de trazer para o funil, mas o assunto aqui é conversão, é como fazer essa troca, é como identificar esse valor que está chegando. Então, a gente trabalha sempre com métricas, né? As métricas são o quê? Qual o número que está chegando e o que desse número está passando para frente. Existe o Celery da Microsoft. O Celery é uma ferramenta que nos ajuda a identificar fluxos dentro do site, né? E fazer um monitoramento. Perdão, gente. Clarity Microsoft. Clarity é uma ferramenta de identificação comportamental do usuário dentro do site. E essa identificação comportamental faz com que a gente possa identificar regiões de calor, regiões onde a visibilidade do usuário está sendo feita. O que isso tem a ver com marketing de conversão? Se você tem um template e esse template está fazendo com que o fluxo de calor vai para algum lugar e outro template está fazendo com que o fluxo de calor, o fluxo de visão do usuário vá para outro lugar, somente o template e a organização do template já está interferindo diretamente no seu marketing de conversão. Se você entrar no Google Analytics e verificar lá as sessões e a ordem das sessões que possuem no site, as views e como que elas estão se comportando, você já vai ver também que aquilo também tem um flow de conversão também. A pessoa ela entra no site, depois que ela entrou no site, o que foi a operação que ela fez, né? Vamos lá fazer um exemplo aqui, ó. O usuário entrou no site. Primeira coisa que ele vai ler, obviamente, é o H1, que é o título, né? O título do site, ver o nome da empresa. Mas esse site, pelo menos, é um site que o mouse também está movimentando. Nós já estamos tendo uma interação com o usuário aqui. Então, nós temos diversos fluxos aqui, ó. O usuário entra aqui e lê posts, né? Tem as postagens. Ele entra diretamente no primeiro link ou ele tem interesse em algum tipo de termo com mais vontade?
Qual desses 5 serviços aqui, desses 6 serviços, é o serviço mais procurado? Será que o usuário vem aqui, ele entra diretamente no site porque o site é o primeiro serviço que é apresentado? Ou será que o serviço de mineração de dados é mais requisitado? Ou será que o serviço de marketing digital é mais requisitado? Consultoria ou automatização? Qual link desses aqui é o link que tem mais número de acesso? Né? A gente possui o Ahrefs, que já foi apresentado em outra aula, que nos mostra qual é a qualidade dos links, né? Como que esses links estão funcionando. Eu vou mostrar para vocês aqui agora o Ahrefs. Ó. Isso aqui é uma auditoria do Ahrefs. A quantidade de links internos, a quantidade de links externos, né? E como que está o comportamento de um site. Esse site aqui é um site que eu desenvolvi há um tempo e é um site que ele é muito grande, né? Então a auditoria de links aqui é algo que é bem enriquecedor, né? Foram identificados aqui, ó, foram rastreadas nesse site aqui 20.985 páginas. Então esse site, o comportamento do usuário nesse site aqui é completamente diferente do comportamento de um usuário desse site aqui que possui 6 páginas. Então olha a proporção, olha como que eu tenho 2 clientes diferentes. Eu tenho um cliente que tem 20.000 páginas, na verdade são 24.000 páginas, eu tenho um outro cliente aqui que tem 6 páginas. O acesso é muito mais fácil, né? A visualização dos dados e informações aqui é muito mais simples. Então, o Clarity nos ajuda em poder identificar onde não somente o campo de visão está atrelado, né? Se a gente tem uma barra de rolagem aqui, ó, nós temos uma barra de rolagem. O usuário está lendo isso aqui e está chegando até aqui, ou ele está desistindo de fazer a leitura do site porque a leitura está extensa? O usuário está visualizando de forma correta o seu conteúdo? A gente tem hoje padrões de design que nos ajudam com essa questão. Os títulos e tamanho das fontes já são, de certa forma, padronizados. A gente tem o CSS, que é a folha de estilo, né? Essa folha de estilo já conta com H1, H2, H3, H4, H5, que são tamanho de fontes. E também são termos, né, tags de código que são rastreadas pelos mecanismos de busca. Então o Google Analytics consegue fornecer para a gente um flow de como que o usuário chegou aqui. A primeira view, né? Isso aqui é a primeira view que o usuário está vendo. Depois você consegue identificar, ó, desse primeiro acesso, ele foi para onde, depois o usuário clicou entrou nessa outra página, em o que ele se interessou por parte disso aqui tudo e como que ele vai se comportar dentro desse site. Então a minha conversão aqui em relação a cada página dessa é diferente, dado a quantidade de links externos que estão apontando para cá, dado a qualidade dessa página dentro do mecanismo de busca, dado o que foi feito em termos de Search Engine Optimization, dado o tipo de conteúdo que tem aqui, se tem aqui imagens, se tem aqui vídeo, se tem aqui áudio ou qualquer outro tipo de conteúdo, download, documento e assim sucessivamente, né? Então, o Clarity é uma ferramenta super poderosa que deve ser avaliada em questão de desempenho, se vale a pena, porque tudo que a gente coloca de ferramenta, a gente acaba tendo a necessidade de avaliar se isso é condizente com a proposta em termos de ganho, né? Ou seja, não é porque essa ferramenta é uma ferramenta muito boa que eu posso necessariamente comprometer o desempenho de um determinado cliente. E aproveitando o embalo aqui também, a gente já pode também fazer uma pesquisa simples, mas que é enriquecedora. A gente está falando nesse site aqui, por exemplo, ele apresenta sites, apresenta mineração de dados, marketing digital, consultoria e automatização. E aí? Faça pesquisa. Vamos no Google Trends aqui, ó. Google Trends é para a gente verificar as tendências sobre determinado assunto.
Então, se eu trabalho com esse mix de produtos aqui, ó, eu posso procurar por sites, né? Simplesmente sites. Vamos explorar por site. Termo de pesquisa, site. Se eu trabalho com site e eu já verifiquei as tendências em relação a esse produto aqui, ó, ao longo do tempo, mas se eu trabalho no Brasil, eu já posso inserir o Brasil aqui. Se eu quiser ver ao longo dos últimos 12 meses, né? Ver como que está sendo o mercado de site. O mercado de site ele se mantém de forma bem consistente, ó. A procura por sites, ela não teve nenhum tipo de queda. Esse produto, desde o ano passado até o momento, é um produto que tem uma adesão de procura considerável. Esse valor que está aparecendo aqui, ó, 82, é a taxa, né? É uma escala de 100. Então, 82 quer dizer que esse termo está sendo procurado consideravelmente. E não somente isso, né? Apresenta para a gente um mapa contendo aqui qual estado brasileiro que está procurando mais por sites. Então, se eu vou fazer uma campanha e eu consigo trabalhar com a minha equipe, ou então trabalhar por conta própria, sabendo que eu consigo entrar em contato com o cliente, que eu consigo fazer um trabalho de produção remota, onde a distância não é um empecilho, nós já temos outro tipo de campanha. Você quer fazer uma campanha ou você quer fazer o envio para quais clientes? Olha, eu quero fazer o envio de sites para Roraima, Piauí, Rio Grande do Norte, Goiás e Amapá. Então, para que eu vou trabalhar? Para que eu vou trabalhar com um cliente que tem uma adesão menor? Eu tenho que pensar no meu marketing de conversão. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma campanha de e-mail. Essa campanha de e-mail é oferecendo os meus serviços. Os meus serviços de site eu vou enviar para Roraima, Piauí, Rio Grande do Norte, Goiás e Amapá. Agora, se o meu serviço aqui é um serviço de automatização, eu já vou verificar outro tipo de comportamento. Marketing de estratégia é análise. Ó, está em alta, né? Nos últimos 12 meses, aumentou consideravelmente. Eu estou participando necessariamente de um pico de necessidade de automatização. Mas é em Roraima? Não, Roraima já não está procurando esse serviço. Então, se eu vou fazer uma campanha de e-mail, por exemplo, essa campanha de e-mail eu possuo 1.200 disparos, 200 disparos de site vai ser para os meus usuários que estão naquelas regiões. Se os meus 200 disparos de automatização vão ser destinados para o Distrito Federal, para o Paraná, para Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. É claro que eu estou aumentando a minha efetividade. É claro que eu estou economizando recurso em torno de gasto. Por quê? Porque custa eu fazer um e-mail, não custa? Custa eu fazer um disparo de e-mail. Tudo isso custa, mas também tem aquilo que custa, mas traz retorno, que é o quê? Eu fazer a limpeza de informação, a limpeza de dados. A limpeza de dados é eu, ou você, né, é o estrategista conseguir fazer essa diferenciação, porque senão fica uma coisa aleatória. A gente não tenta trabalhar o máximo possível sem a palavra random, né? Random, aleatório. A gente não trabalha focado em aleatoriedade quando a gente está falando de estratégia. A gente está falando de assertividade. E assertividade é isso. Eu tenho 1.200 disparos, eu vou disparar aqui 40, 40, 40, 40, 40, né? E eu vou estar atingindo com 6 propostas diferentes, 40 e-mails para 5 melhores cidades. Então veja como que essa estratégia ela é completamente diferente de eu chegar para o meu cliente e falar com ele, olha, eu vendo serviços de e-mail. Olha, legal, você vende serviços de e-mail, isso todo mundo vende, muita gente trabalha com isso. Tem diversas redes que fornecem esse tipo de serviço. Agora, um consultor de estratégia de marketing qualificado já pensa diferente, já faz diferente. Ele já apresenta o que, olha,
pesquisei as suas tendências, as tendências em relação ao seu produto, as 5 top cidades que você vai trabalhar são essas, você já tem um trabalho que foi feito de limpeza de dados em relação à sua lista de e-mail, e aí você já entende aquela questão da localização, tá vendo? Como que a gente ter a localização muda completamente o nível de prospecção que a gente fez do cliente, muda completamente o aspecto do nosso processo de venda e muda completamente o nosso aspecto de pós-venda. Sempre quando eu estudava para o vestibular, né, o pessoal dava a dica do seguinte: olha, tem que assistir jornal, tem que ler jornal, a gente precisa se enriquecer em torno do que está acontecendo para a gente poder fazer uma boa prova, porque muitas vezes essas provas possuíam temas atuais, né? E a gente precisa estar se atualizando. O enriquecimento cultural nos ajuda consideravelmente. É o enriquecimento cultural que faz a gente saber, por exemplo, que japonês lê livro ao contrário. O gibi do japonês não é igual ao gibi do brasileiro. Você lê o gibi de frente do início para o final. É um gibi, uma história em quadrinho que você lê do final para o início. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que apenas mudando a ordem na qual um livro foi escrito, está fazendo atingir um outro país e ter um outro tipo de clientela e que não é atendida. Isso quer dizer que se eu publicar um gibi e mandar ele para o Japão, esse gibi ele talvez não vai ter adesão simplesmente porque eu não troquei a ordem da última página ser a primeira. A gente precisa pesquisar, a gente precisa se enriquecer de conteúdo para a gente conseguir fazer uma estratégia qualificada. E o Google Trends nos auxilia nisso aí, beleza? Então, sempre fazer o analítico comportamental antes de tomar a decisão, né? É diferenciado, é completamente diferente você chegar para o cliente e falar com ele: olha, você vai acertar aqui, porque eu tenho essa informação, eu tenho esse dado, do que você simplesmente chegar e falar, né? Olha, eu trabalho com isso. Não. O profissional que está fazendo esse curso aqui, ele não chega em hipótese alguma para o cliente e fala: olha, eu trabalho com TikTok, eu trabalho com Twitter. Não, isso não é profissional de estratégia de marketing. Isso aí é alguém que aprendeu um método, né, de publicar online e está querendo vender aquele método. Isso não é uma venda qualificada. Uma venda qualificada é uma venda na qual a gente conversa com o cliente, a gente ouve o que o cliente está querendo dizer, a gente analisa o negócio dele e depois a gente vai e vende o produto. A gente não empurra a venda aqui, no caso. A estratégia é muito mais sobre a consultoria e a capacidade de a gente analisar o contexto do negócio do que necessariamente a gente sair vendendo as coisas simplesmente porque quer número e quer vender. Então, vamos parar para pensar nesses tipos de conversão. Vamos parar para pensar nesse modelo de trabalho. Como que a gente faz a abordagem correta. Beleza? As conversões oriundas de social media, né, têm os aspectos que de funcionamento delas. Então, você pode ter apenas o número do social media, né, a conversão do social media, mas você começa a ver também que a conversão é diferenciada a partir do momento que um post no Twitter não é a mesma coisa de um post com um vídeo. Vídeo é algo que enriquece consideravelmente uma campanha. Um texto apenas é uma coisa, um texto mais uma imagem é algo que muda o aspecto da campanha, muda a conversão. Então a conversão não é o Twitter, o que chegou do Twitter, é a forma que chegou do Twitter, porque aí você vai ter perceptibilidade. Se você trabalha com um produto que só o texto é o importante, você vai ver lá: olha, eu fiz uma postagem de texto aqui e essa postagem de texto aqui teve mais adesão. Eu fiz uma postagem aqui de imagem com texto, teve uma adesão um pouco menor. Eu fiz uma postagem com vídeo, isso aqui teve muito pouca gente que leu. Por quê? Porque esse produto tem esse comportamento.
Então, a conversão de social media é em relação àquilo que você publica e a conversão daquilo antes de entrar no funil como social media, beleza? Então, não é somente ver o número completo que chegou das redes sociais, é saber qual a qualidade do social media que está fazendo com que um número maior chegue. E a rede social do Instagram está mais bem organizada, está mais bonita do que o meu Twitter? Ou é porque o meu cliente precisa mais do Instagram do que do Twitter? Você tem que se questionar e analisar isso, beleza? A conversão de serviços também, né, é algo que é bem poderoso. As pessoas, eu já falei isso em outra aula, e as pessoas sempre estão buscando o churrascômetro, as pessoas estão buscando os conversores de moeda, as pessoas estão buscando qual o clima do tempo, as pessoas estão buscando como converter um PDF para doc, as pessoas estão pesquisando coisas simples. E na hora que você pega esse tráfego, você tem essa conversão através do serviço, você tem uma conversão de compra. Muitas pessoas vão entrar num site de criação de sitemaps, né? Vamos lá, Generate Sitemaps Online. Ó, Sitemap Generator. Vamos verificar esse site aqui. Vamos estudar o que é essa proposta aqui. Qual que é o modelo de monetização? Olha, esse Sitemap Generator aqui, ele já está fornecendo uma interface visual. Essa é a entrega de valor deles. Esse outro Sitemap Generator aqui, ó, não tem interface visual. O que esse aqui está entregando então? Então aqui, ó, eles já trabalham com um serviço gratuito, ou seja, se eu colocar aqui em determinado site, ele vai realizar o escaneamento e fornecer esse sitemap sem uma interface visual tão bonita e detalhada quanto aquele outro site, que dá a mesma proposta e o mesmo resultado, né? Mas e aí, para que fazer isso? Porque você traz o cliente gratuitamente para pequenas páginas. Se eu tiver um número maior de páginas, ó, já posso indexar aqui 1.500.000 páginas. Olha, mas os sites que eu trabalho, os clientes que eu tenho, o cliente que eu tenho, ele tem apenas 6 páginas. Mas e o cliente que possui 20.000 páginas? O cliente que possui 20.000 páginas precisa contratar esse serviço. Então, a empresa faz o quê? Ela traz o usuário para poder utilizar o serviço e ela faz um marketing de conversão. Por quê? Eu vou ter aqui uma quantidade enorme de clientes que vêm aqui procurar um serviço, que é o serviço de criação de mapas, né? E vamos supor que aparece aqui 1.000 usuários querendo gerar mapa. Mas aí aparece um cliente aqui que tem 20.000 páginas e que o serviço base aqui, ó, é de 500, ou seja, isso aqui não me atende, eu preciso do seu produto. Agora eu já tenho uma outra conjuntura, uma outra proposta, eu já tenho que entregar valor para receber valor. Agora, né, a gente já pode, então, a empresa já fez o quê? Ela já fez a captação, ela já trouxe o lead. Como que a empresa fez a captação? Vamos voltar lá. Primeiro a gente foi no mecanismo de busca, por quê? Porque nós temos uma necessidade. Qual a necessidade que nós temos? Generate large sitemaps. Eu preciso gerar sitemaps grandes. Por quê? Porque eu tenho 20.000 páginas. Eu preciso gerar um sitemap grande. Então, qual as palavras-chave aqui dessa empresa? Vamos pesquisar aqui, ó, ver código-fonte da página. Vamos lá. Aqui nós temos o cabeçalho,
né? Nós temos o rastreio do Google aqui, certo? E aqui nós temos a descrição, ó, Free Online Google Sitemap Generator provides Free Online Sitemap Generator Service. Olha só, coisa forte, de graça. Free é o melhor que está tendo em termos de serviço. Quem não quer serviço de graça? Eu precisei para esse site aqui, para esse cliente, não precisei? Tem o meu acesso. E olha que não tem propaganda nenhuma aqui, ó. O modelo de monetização aqui é necessariamente voltado somente para prestação do serviço. Não tem ads, não tem ganho de campanha aqui através de ads. O serviço que faz aqui é simplesmente pegar o meu site e gerar um sitemapa, um sitemaps gigantesco, pelo valor módico de a partir de R$ 4,19 por mês, né? Beleza que esse produto aqui, geralmente a gente precisa dele apenas uma vez, mas às vezes eu preciso atualizar, meu site está gerando páginas, eu preciso colocar mais páginas no Sitemaps, e aí você tem aqui uma tabelinha explicando, né, quais são as entregas de valor aqui, ó. Isso aqui é a tabela de entrega de valor. É isso que a gente tem que trabalhar. Em torno de chegou 1.000 pessoas no site, seja pelo Google, né? Seja por causa das keywords, sitemap, sitemap generator, XML, HTML, Google, Yahoo, Bing, PHP. Olha, são pouquíssimas palavras-chave. Isso aqui, inclusive, eu estou achando até estranho, porque geralmente as pessoas utilizam a quantidade máxima de palavras-chave para poder ser rastreada pelos motores, pelos robôs, né, dos mecanismos de busca. Então veja bem, de 1.000 pessoas que entram aqui, vamos colocar 1.000 não, vamos colocar 10.000, 10.000 pessoas, tá? 10.000 pessoas que entram aqui, vamos colocar nesse lead aqui, ó, de fazer o lead desse plano profissional, já passou para 1.000. 10.000 chegaram aqui e já estão utilizando a proposta. 9.000 já geraram site gratuito. Isso não está me dando dinheiro? Sim e não. Por quê? Isso não tem campanha de ads aqui, de publicidade do Google AdSense, do Google Ads ou Google AdSense, ou qualquer rede desse tipo. Mas eu estou trazendo esse site para o ranking Alexa. O ranking Alexa é um sistema de ranqueamento de sites, né, de popularidade. Então, para a gente poder alcançar essa popularidade, a gente precisa de tráfego, a gente precisa de busca orgânica no Google, a gente precisa do acesso desse cliente. Então, a gente está crescendo, expandindo o site, aumentando a prioridade dele em torno de ser apresentado para o usuário, porque ele está ficando melhor ranqueado no site de buscas, seja o Google, Yahoo, o Bing, Yandex ou qualquer outro, beleza? E aí vamos voltar lá, a gente então possui nesse plano profissional aqui, dos nossos 10.000 que acessaram, 9.000 utilizaram o serviço e os outros 1.000 apenas se interessaram pelo plano profissional. 1.000, de 10.000, 1.000. E desses 1.000, a gente vai colocar aqui 10%, 100 aderiram ao plano aqui para criar o Sitemaps em larga escala. Isso quer dizer o quê? Que a gente já tem aqui, ó, se são 100 vezes 4,19 dólares, são 400 dólares, são R$2.000. Então a conversão, ela está acontecendo de que forma? Ela está acontecendo através de serviço, marketing de conversão de serviço. Eu estou fazendo a conversão de um serviço virar um serviço gratuito que é entregue, que tem entrega de valor do serviço gratuito, transformar e ser convertido para um serviço que é pago. E aí
a gente tem a mágica da coisa, né? Olha, foram gerados quantos milhões de acessos essa empresa possui aqui, ó, de geração, somente que entrou e gerou. Entrou e gerou 45 milhões de sitemaps gratuitos, né? 45 milhões de gratuitos. E aí, qual é a conversão disso aqui? Qual a proporção, né? Qual que é a proporção de 45 milhões gratuitos? Quantos mil ou quantos milhões são pagos? Porque se 1 milhão foi pago, nós já estamos falando de 4 milhões de dólares de receita, certo? Então, por isso que essa empresa ela fez a estratégia correta. Ela fez uma página que vai direto ao assunto. Olha o posicionamento desse banner. Esse banner está centralizado no meio da página. O usuário ele pode chegar aqui e ele nem lê o que tem no menu. Ele só vai num campo, formulário, valor de formulário, recebeu informação, entregou, dado. Isso tem valor? Tem valor demais. Chegou, colocou o link do site, fez a varredura, utilizou o serviço, já entrou numa página, já visualizou outra página, o serviço foi entregado de forma rápida, já entrou em outra página aqui agora, então já são 2 páginas e está agregando serviço aqui, ó, tem screenshot, tem a visualização. Olha, e observe que não é a visualização tão bonita, né? Com interface gráfica quanto o outro fornecedor do mesmo serviço. Mas o outro provedor provavelmente não fornece esse serviço de larga escala. Então aqui o que interessa, nesse site aqui, que fornece o mesmo serviço que outro site, é que a entrega de valor aqui é quantitativa. Eles querem e precisam desse cliente aqui, ó, e existe esse cliente aqui, beleza? E aí a gente vê o valor da pesquisa, a gente vê o valor da análise. Uma outra coisa que nos ajuda consideravelmente é a gente identificar as tecnologias que as empresas trabalham. Então vamos lá então, ó, Sitemaps, vamos ver a tecnologia que o Sitemaps trabalha. Existe esse site aqui que é o Build With. Foi construído com o quê? Isso aqui é um overview de tecnologia. Vamos procurar por esse site aqui. Vamos fazer uma varredura. Olha, essa empresa ela utiliza Google Analytics para poder, né, receber as informações. E isso a gente consegue perceber através daqui, ó. Tem a tag do Google, correto? E não somente isso, ó, tem uma gama considerável aqui de tecnologias, né? Então, se você quiser enriquecer, né, a sua capacidade estratégica, faça um trabalho desse. Olha, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma empresa de hosting. Olha, então quer dizer que existe uma empresa chamada Cloudflare Freire que dá para hospedar site. Então eu conheço a HostGator, eu conheço a HostDime, eu conheço o Heroku, eu conheço eu conheço o Google Cloud, eu conheço quais empresas de hospedagem, local web. Você tem diversas opções, mas você só vai conseguir aumentar o seu network de tecnologia quando você começar a pesquisar sobre isso, né? E aí a gente vê aqui que, olha, tem certificado de SSL, de segurança, toda a tecnologia está descrita aqui, ó. Tem estatísticas no GitHub, tem o Facebook. Olha, o marketing dessa empresa aqui está centralizado aonde? Facebook e GitHub. Ora, por que essa empresa não está utilizando o Instagram? As pessoas querem ver imagem de tecnologia? Não. Isso aqui vamos retornar aqui, vamos ver por que está utilizando o GitHub, não está utilizando o Instagram, não está utilizando o Twitter. Vamos ver então aqui o que foi o marketing que foi aplicado nessa empresa aqui, ó. Foi utilizado marketing, vamos ver, aqui, ó, foi utilizado marketing de inteligência.
Exatamente, essa é uma empresa que mostra a inteligência tecnológica de sites. Então, é claro que a melhor captação que eles vão ter aqui vai ser, né, de empresas como o GitHub, certo? Então, essa aqui, apesar que é o overview do site do Sitemaps, mas isso aqui também, ó, quem precisa de sitemaps é quem trabalha com tecnologia. Quem trabalha com tecnologia está trabalhando com inteligência. E se está trabalhando com inteligência, nós estamos falando de marketing de inteligência. Beleza? Então, olha, as estratégias, não custa nada lembrar, né? Elas são entrelaçadas. Estratégia é um traçado, é uma meta, é um planejamento, é uma análise mercadológica, uma análise contextual. Isso que vai fazer você trabalhar como um estrategista de marketing de alto desempenho de boa qualidade. Beleza? Então, olha, muita coisa interessante nessa aula. A gente viu Google Trends, a gente viu overview tecnológico, a gente viu qual a entrega de valor e como que essa conversão acontece. A gente conseguiu visualizar que conversão não é somente o que chega no funil. Conversão é também fornecer serviço gratuito ou fornecer algum tipo de serviço e depois a gente ter a conversão na entrega de valor do nosso produto. Essa empresa aqui, provavelmente, né, eu não desconheço quem é o dono, né, dessa empresa, apesar que a gente pode olhar isso com muita facilidade através do Ruiz, né? Ruiz pergunta quem é o dono, né, dessa empresa. A gente consegue visualizar a maioria das empresas e ter aqui, ó, né, informações. Essas informações podem ser protegidas, né? O nome da organização, o nome do dono, a cidade que está estabelecida. Esses dados podem ser protegidos ou não, beleza? Então fica também aí outra dica, né? O Ru.is, que é para saber quem é que produziu esse site. Mas isso pode estar privado, um preço módico, né? Geralmente R$15. Tem alguns provedores que nem cobram por isso. Até porque, né? Vamos entender também que nós estamos falando de um site que, por uma conversão dessa, provavelmente já teve faturamento de 1 milhão aí, somente oriundo do serviço profissional, do serviço pago, beleza? Isso aqui pode ser o tênis do seu e-commerce, isso aqui pode ser o seu audiolivro, isso aqui pode ser o conteúdo que você achar, né? Achar não, que você tiver, ou então que o seu cliente precisar vender. Legal? E aí a gente tem, né, a análise da conversão comportamental, que é o Clarity, né? O Clarity aqui, a gente tem a análise comportamental. A gente está vendo, e também no Google Analytics a gente consegue ver qual que é o flow. Clicou onde primeiro? Qual dessas páginas foi a mais acessada? Foi para qual view depois? Dentro dessa view, ele entrou em outra view? Aí você está vendo que, na verdade, o funil, acontece um flow de funil, né? Um fluxo de funil. Porque aí você tem mais acesso num lugar, menos acesso na página de ramificação e menos acesso numa página fim, que é a página que você vai ter, muitas vezes, a call to action para poder finalizar toda a operação. Legal? E tem também a conversão do custo por milheiro, né? O custo por milhar, o custo por centenas, o custo por milhão. Isso aqui são as campanhas CPM que a gente faz geralmente, e aí a gente paga por um tráfego, né? Tráfego de 1.000 pessoas, a gente paga por 1.000 cliques, a gente paga por 1.000 publicações, 1.000 impressões no Instagram, ou no Twitter, ou qualquer outra rede social. A gente paga por um quantitativo, só que você vai precisar analisar, né, qual quantitativo que é mais efetivo. Vale mais a pena eu pagar por 1.000 cliques ou vale mais a pena eu pagar por 1.000 impressões? Se você está trabalhando com material de qualidade, olha, eu tenho um vídeo aqui que, se esse vídeo
for apresentado para 1000 pessoas, muitas pessoas vão clicar. Se esse vídeo foi bem feito, tem um conteúdo que todo mundo está interessado, eu fiz uma pesquisa para fazer esse vídeo, nós podemos estar falando de um custo de milhar ser muito mais barato do que o custo de um clique. Então, o preço de 1000 publicações é muito mais barato do que um clique. Tem clique que, dependendo da situação e do cliente, esse clique pode valer $1. $1. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma pessoa pode entrar num site e, se essa pessoa se interessar por aquele produto, vale a pena pagar $1 para ter aquele usuário, para fazer uma compra. Mas não tem produto que compete com isso, não. Claro que tem. Você pagaria $1 para alguém comprar uma Ferrari? Você pagaria $1 para você ter um cliente que vai comprar um carro, que vai comprar uma casa, com a convicção, com a certeza que ele vai comprar? Vale a pena. Mas agora, no geral, as campanhas, se você vai trabalhar com um modelo de campanha através de publicações, milhar publicado, o que é indicado é você trabalhar com um vídeo de boa qualidade, você trabalhar com no mínimo uma imagem de boa qualidade junto com o texto, né? Ou então o texto ser um texto surreal de procura. Olha, tem termos que são extremamente buscados, né? Olha, como emagrecer sem comer. Só como emagrecer comendo. As pessoas procuram isso, né? Como ganhar massa muscular sem ir na academia. É claro que um texto desse tem um poder gigantesco, até porque isso é até milagroso se bobear, né? Eu não conheço algo que propõe que faça isso. Mas, no geral, se é milhar, se você faz um vídeo legal e esse vídeo tem uma conversão de 1000 publicações, 500 assistiram o vídeo, 200 clicaram no link, isso é mais barato do que você pagar por 200 cliques, que podem sair por R$50, e às vezes milhar de publicação aqui sai por 5. Mas e aí, qual que é o preço? O preço depende em qual rede você está utilizando isso aqui, né? Se você está utilizando, se o seu cliente está utilizando o Twitter, é um preço, se está utilizando o Instagram, é outro preço, se está utilizando, né? Nós estamos falando de Google AdSense, de Google Ads, a gente está falando de outro tipo de conversão. Legal? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado do marketing de conversão. É um marketing que é muito inteligente, mas lembrando sempre, a gente precisa conseguir ver as entrelinhas aqui, ó. A gente precisa começar a raciocinar como que a rede funciona, né? A gente precisa ter a perceptibilidade. Olha que sacada o Google Trends, né? Onde que é procurado essa questão, ó, Sitemaps? Onde que é procurado o Sitemaps? Agora aqui já é global, né? Global. Fez a estratégia de tradução. Olha, trabalho com Sitemaps. Eu tenho uma clientela aqui, ó. A procura maior por Sitemaps, ela está sendo no Camboja, no Paquistão, no Quênia, na Tunísia e na Nigéria. E aí, vamos fazer um projeto aqui? Vamos fazer colocar 5 bandeirinhas para traduzir para o idioma lá de Camboja, do Paquistão, do Quênia, da Tunísia e da Nigéria? Vamos fazer um trem arrojado? Vamos fazer uma coisa bem inovadora mesmo? Inovadora não, né? Vamos fazer uma coisa inteligente. Isso que é insight, isso que é estratégia, beleza? Sempre utilizar os recursos para pensar. Google Analytics é muito rico de informações. A gente possui outras ferramentas aí, né, de como que um site foi construído. A gente tem N possibilidades. E o modelo de aula que eu proponho para vocês aqui é um modelo de aula que ajude você a pensar estrategicamente, que isso vai mudar completamente a sua forma de lidar com o cliente e a forma que o cliente vai perceber o resultado. Porque isso aqui, na hora que você chega para o cliente e apresenta para ele, olha cara, tem uma ferramenta aqui, ó, fiz uma pesquisada no Google Trends, às vezes a pessoa nem sabe o que é isso.
Olha, meu cliente não sabe, muitos clientes não sabem que existe uma ferramenta para você buscar tendências. Então, imagina, você ter um relatório para o seu cliente, tendo 20 tópicos de estratégia, de 100, é claro que o seu cliente vai ver você como diferenciado, é claro que você vai conseguir ter uma entrega de valor muito mais efetiva. Tá legal? Muito obrigado pela presença, eu aguardo vocês na próxima aula. Sucesso, hoje e sempre. Tchau, tchau.